Voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito da judicialização da saúde em diabetes. No estado, na capital, existem 1.448 processos ativos. Doutor Ciro, existe um grupo especializado para analisar esses processos lá no judiciário, para saber a respeito de cada dado, informação, do que é necessário para cada processo? Sim, foi firmada uma parceria, né, uma cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Poder Judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro, e esse modelo já foi inclusive estendido hoje para a Justiça Federal aqui do Estado da segunda região, né, que engloba aqui o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Esse grupo técnico, né, que hoje presta essa assessoria ao Tribunal de Justiça, é composto de médicos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, e fazem uma análise técnica daquelas demandas. É uma análise, não é uma análise clínica, até porque eles não podem fazer a avaliação do paciente, mas é simplesmente uma avaliação da correlação daquele pedido com a patologia indicada, uma avaliação simplesmente de laudos, para muitas vezes assessorar o próprio magistrado naquela demanda, que na verdade nós, leigos, né, em conhecimento médico, ficávamos completamente perdidos no que se pretendia. Muitas vezes o que começou a se identificar é que aquelas pretensões eram pretensões já asseguradas pelo sistema. Então o paciente ele vinha ali, usava o caminho judicial para a obtenção daquela pretensão, quando na verdade ele poderia ir ao sistema e obter aquilo administrativamente. Mas por razões até de dificuldade muitas vezes de acesso, ou então por dificuldades até no cumprimento das exigências sanitárias para recebimento, né, daquele medicamento, ele buscava uma via que seria às vezes mais célere, mas aí fatalmente não isonômica, não igualitária. Porque também, muitas vezes, o próprio sistema ele não responde, né? Quer dizer, ele deixa também o paciente, o cidadão meio perdido, porque a informação, né, clara e objetiva, e também, quer dizer, quando se discute judicialização, a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: quanto mais nós pudermos tirar da justiça esses casos, você tem dois grandes benefícios. Um para a pessoa, porque esse processo judicial, enfim, isso é desgastante. E o outro para o próprio sistema, quer dizer, você está sobrecarregando o sistema judiciário com questões que às vezes são repetidas e já deveriam estar incorporadas. É essa luta que nós estamos fazendo. Nós apresentamos aqui um projeto, até a ideia de criar um fundo, já que tem problema enfim, de financiamento, criar um fundo específico para esses casos. Estamos debatendo isso aqui na Assembleia. Mas o fato é que agilizar essa chegada desses insumos é uma necessidade, né? Porque, na verdade, nós podemos colocar isso como um direito já do cidadão. Se existe na sociedade algo que vai facilitar a vida dele, claro, tem que mensurar custos, demandas, enfim, mas, de um modo geral, é um direito, é uma necessidade que se transforma num direito dele. Por exemplo, o IED, o Instituto Estadual de Endocrinologia e Diabetes, ele tem hoje cerca de 700 pacientes usando insulinas especiais, né? Mas ele, por outro lado, passa por enormes dificuldades, eles estão praticamente sem médico, né? Os médicos que eram contratados saíram ano passado, estão aguardando chegar médicos da nova contratação e esses médicos não chegam, eles tinham 12 médicos, estão com 5 ou 6 médicos. O atendimento está muito reduzido, mas isso está sendo feito lá, é possível fazer. Então, com um protocolo, você vai acabar economizando no tratamento de eventuais complicações que esse paciente possa desenvolver e você consegue comprar muito mais barato. Eu fui gerente do programa de diabetes do município em 2004, 2005, e quando eu ingressei lá, eu vi que bombas de insulina que custavam R$6.000 estavam sendo compradas por um valor absurdo. Né? Porque aí vai para o distribuidor, faz compra de emergência, então isso é um dinheiro que é jogado fora. Acima de tudo, assim, essas demandas elas acabam também não ingressando no planejamento do próprio gestor, então bagunça tudo. Isso não gera um conhecimento de qual é aquela população dependente, né, com a incidência daquela doença. Então você não consegue nem planejar e nem incluir aquilo no orçamento específico da pasta para que aquilo vire um programa regular. Pois é. Então, assim, você tem... E é aquilo, infelizmente, por mais, né, eficiente, batalhadora, né, e digna de louvor a nossa Defensoria Pública aqui no Estado, não são todos que conseguem chegar à justiça. Na verdade, a população que consegue chegar à justiça é muito pequena. Então, de certa forma privilegiada, na verdade, né? uma pequena população de agraciados
que conseguem aquela pretensão, enquanto a grande maioria da população que sequer tem a consciência que, né, dos seus direitos e que pode demandar aquele medicamento, fica ali ainda alijada, né, e marginalizada. Então, assim, esse efeito da judicialização, às vezes, ele acaba sendo perverso e exclusivo, né? E caro. E caro, Então, assim, são problemas que, sem dúvida nenhuma, né, a criação, né, de formas de financiamento e de uma maneira de se pensar, né, em uma definição de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, que possam, sim, pensar isso de forma universal, é uma maneira, sem dúvida, de atingir ali o mal na raiz, né, de cortar esses protocolos foram feitos. E uma necessidade que se tem, nós mesmos estamos conversando com a Sociedade Brasileira de Diabetes, de algumas pesquisas que devem ser feitas de várias matizes, mas neste caso, por exemplo, quer dizer, o que representa para a vida de uma pessoa e para o Estado a aplicação de um exemplo de uma insulina mais apropriada, né? O que vai facilitar a vida da pessoa e o que vai reduzir de impacto para o Estado lá à frente. Quer dizer, a grande preocupação sempre nossa é as consequências, né, que o diabetes leva, enfim, pelo seu não tratamento ou pelo tratamento precário. Tem outra coisa que tem que ser dita, também não adianta você dar essa insulina e não dar um suporte educacional para o paciente, porque você também vai jogar dinheiro fora, né? Então, assim, essas insulinas especiais, para elas terem sucesso, o paciente tem que ser muito bem orientado, né? Pra você ter uma ideia, os pacientes entram na justiça para pedir fita para fazer 6, 7 testes por dia. Ninguém ia entrar na justiça para pedir para furar o dedo 6, 8 vezes por dia, se isso não fosse estritamente necessário, né? Às vezes as pessoas podem entrar para um determinado tratamento que é mais cômodo, né? Não, mas o que a gente quer hoje é aquele tratamento que você vai se furar 6, 8 vezes por dia com insulina e você vai furar o dedo pelo menos 6 vezes ao dia. É isso que a gente pede na justiça, né? Porque realmente não tem outra alternativa de conseguir evitar as complicações de diabetes. Então, assim, envolve também um programa de educação. Outra coisa que está muito séria aqui é o rastreamento das complicações de diabetes. Como os pacientes estão maltratados, eles precisam muito de rastrear essas complicações no início para que isso não se agrave. Então, a gente tem o projeto de prevenção de cegueira e a gente tem visto que a maioria dos pacientes nunca fez um exame de fundo de olho, né? Então, é um exame que o paciente, a partir do diagnóstico do diabetes, se ele for diabetes tipo 2, ele tem que fazer todo ano, se ele for diabetes tipo 1, depois de 3 a 5 anos de doença, ele tem que fazer esse exame anualmente. Então, tem pacientes com 10 anos de doença que nunca fizeram e que, quando fazem, alguns detectam alterações importantes, outros não tinham sintoma nenhum e tem uma perda de visão súbita e tenta tratamento no SUS, não consegue, evolui para cegueira, porque quando dá sintoma, esse tratamento tem que ser feito em dias e ele leva meses e a pessoa fica cega na fila. Então, assim, a gente tem muita coisa. Nos seus dados tem alguma incidência desse pedido judicial da tratamento de retinopatia? Então, eu não fiz aqui, eu não trouxe o levantamento da retinopatia diabética. Agora, nos últimos 2 anos, houve um crescimento significativo, né, por demandas, né, para medicamento para retinopatia diabética. Deve ser medicação intraocular, né? A medicação e o exame também, muitas vezes, porque, para você ter ideia, eu me lembro fazendo uma palestra num determinado lugar, tipo em Teresópolis mesmo, bem no interior, e uma mãe apresentava lá os 2 filhos dela, um de 14 e um de 21 anos, dizendo, estão ficando cegos, eu não consigo realizar esse exame. Então, orientamos ali para ela poder chegar até... Então, existem milhares, né, de pessoas nessa situação, né? É muito difícil o acesso ao exame e ao tratamento depois, né? O tratamento cirúrgico, não é? Que é o laser na retina, né? Ou a vitrectomia, que são os procedimentos mais comuns, também a injeção de medicamentos intraoculares. Mas, assim, com 5 anos de doença mal controlado, 50% dos pacientes já tem algum problema de retina. Com 10 anos de doença mal controlada, que infelizmente é a maioria dos pacientes tratados no SUS, 90% já vai ter algum problema de retina. Aí a gente tem em clínica privada pacientes com 30 anos de doença, com 40 anos de doença que não tem nada. Então, assim, o degrau entre quem tem uma assistência de qualidade e quem
depende do SUS, que não é tratado por um especialista. A gente tem no SUS também bons serviços. O Hospital do Fundão faz um bom serviço, Não, o IED, a pediatria, né, já citado. o IED, a gente tem também, mas assim, esses pacientes, eles têm que ser tratados por pessoas que trabalhem com equipes multidisciplinares, porque você tem que mudar comportamento, você tem que passar muita informação. Se não tiver adesão, você pode dar o maior recurso, o melhor recurso, o mais caro, né, o mais moderno, que não vai resolver o problema do paciente. Assim, E é um trabalho complexo, não é conjunto com a simples. família, né? Sim, a O educação é para treinamento. todos. Família é fundamental, né? O sistema de saúde, mas a família também. A família toda tem que ficar um pouco A diabética. gente até assim, sempre não tem costuma jeito. dizer, né, nas nossas, muitas vezes em algumas demandas, porque antes a Constituição ela assegura, né, o direito à saúde como um dever do Estado, mas a própria Constituição ela também diz que o dever de saúde também é da família. Então, assim, na verdade, eles são deveres concorrentes. A família ela tem o dever, sim, de assegurar a família aos seus membros, aos seus filhos, pais, né, avós, assim como o Estado também. Então, muitas vezes a gente até observa que as famílias, elas muitas vezes até esquecem desse seu dever, sobrecarregam ali o sistema como se houvesse sempre aquela uma lógica assistencial, né, hospitalocêntrica. E lembrando, na verdade, a reforma sanitária, na verdade, a Constituição de 88, ela veio justamente para mudar isso. Falando assim, olha, saúde não é só assistência, prevenção, né? É prevenção. também, né? E isso a família tem, sem dúvida, um papel essencial. Agora a família né? precisa ter educação, de né? Para saber o que educação. fazer, né? A gente vem na Ela algumas precisa regiões saber muito até o miseráveis, significado, né? né? Que Ela não precisa saber o tem- significado da questão do diabetes, porque na grande maioria ela não sabe o significado e ela, de certa forma, muitas vezes, até de certa forma, discrimina. Discrimina no sentido, às vezes, na alimentação, no almoço de domingo, na conduta. Então, quer dizer, é toda uma... Agora, assim, eu acho que tem que ficar claro, quando um paciente diabético, a maioria, pelo menos os que eu tenho conhecimento, quando eles entram na justiça é por total desespero. É por ver que aquele tratamento que... Uma pessoa que não quer se cuidar, que não leva a doença a sério, não vai entrar na justiça. Ela não quer nem lembrar que ela é diabética. Assim, existem os dois casos, né? Assim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, existem as isso. hipóteses assim, de pacientes, e aí que demonstram ali mesmo uma necessidade enorme, e diria até que seria a maioria, mas assim, também existem as hipóteses de fraudes e de pacientes que utilizam, que na verdade Pra nem são vender pacientes, medicação, pra revenda de assim, medicação, sim, isso é e possível, muitas vezes sim. assim, Mas eu acho que isso é induzidos uma por um minoria. próprio, e assim, até por desinformação mesmo, mas induzidos até pelos laboratórios e que na verdade sustentam ali já um corpo jurídico próprio, né, para que se demande o Estado, e aí medicamentos muitas vezes que eu acho que isso... sem segurança ainda aprovada, né, pela verificação sanitária pelos Assim, órgãos isso aí, sanitários. eu estou falando, assim, em outras áreas, eu acho que em áreas, oncologia você vê isso também. Então, assim, são casos assim, que, infelizmente, assim, a judicialização acaba tendo esses dois lados, né, que, por isso que o núcleo de apoio técnico, né, que a gente até Ele é falou, assim, ele é fundamental pra fundamental, isso. e essa especialização hoje, né, porque a Procuradoria do Estado tem hoje, assim, elas são necessárias até para garantir essa segurança de circulação de medicamentos na sociedade. Com né? certeza. Então, ok, quero agradecer a participação de vocês e dizer se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.